Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Tem um salmo aqui que prende muito a minha atenção nele, porque é um salmo onde traz um assunto muito importante nos nossos dias de hoje. Porque nos dias de hoje há ataques de vários os lados para aqueles que são fiéis ao Senhor, e esses ataques eles vêm em forma de dúvidas, de persuasão para poder desvencilhar ou para poder colocar dúvidas e impedir que os filhos de Deus continuem sendo fiéis ao Senhor. Então, Salmo de número 110, versículo 4, diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo nos chama muita atenção, porque ele nos leva a um trecho da palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18, onde diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abraão, ou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei deu-lhe o dízimo de tudo. Vou parar por aqui. E daqui a pouco nós vamos ver o escritor aos Hebreus testemunhando também acerca, né, desse ato de fé e de fidelidade de Abrão, onde até mesmo antes do sacerdote ou da linhagem sacerdotal, que é da parte de Levi, que foram os escolhidos por Deus para tomar o dízimo de todos os fiéis, e ele mesmo que toma o dízimo também sendo fiel, contribuindo também com o dízimo, devolvendo o dízimo. E tudo isso aconteceu, não foi na lei, mas foi antes da lei. Ou pagar o dízimo, ou devolver o dízimo, é algo que vem antes da lei. Não é algo da lei, e está na lei também, porque o sacerdote ou os levitas, que é onde saiu a linhagem sacerdotal, é que foi direcionado por Deus para poder ser sacerdotes e recolher o dízimo de todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Então veja bem, antes da lei, porque Gênesis capítulo 14 não está na lei, a lei vem assim que Moisés vai tirar o povo de Deus do Egito, aí Deus dá a lei a Moisés. Então, a partir daí, nós vemos aí o surgimento da lei, mas antes disso, nós estamos aqui na era patriarcal, né, onde os patriarcas é que está tendo aqui a sua história em foco. Então, alguns vai dizer que o dízimo, você não precisa devolver o dízimo,
porque o dízimo é coisa da lei, a lei é Velho Testamento e no Novo Testamento não precisa, não tem relato do dízimo e os cristãos de hoje não precisam dar dízimo, né? Então, aqui quando nós estamos olhando aqui, Abraão é patriarca, é o pai da fé. E por ele ser um homem de Deus, um patriarca que tem história com o Onipotente. O Onipotente é aquele que criou todas as coisas. Então Abrão é fiel a Deus. E quando ele é fiel a Deus, Deus vence batalhas por ele, vence guerras por ele. Assim como nós, quando somos fiéis ao Senhor, a enfermidade não chega na sua, fiel nos dízimos, a enfermidade não chega na sua casa, na sua vida. Você não tem falta de nada, Deus supre tudo. Porque muitas das vezes alguém critica, você não precisa dar dízimo, Deus não, dízimo você dá para pastor, dízimo você dá para enriquecer pastor, pastor andar de carrão, pastor isso e aquilo e aquilo outro. Isso é mentira de Satanás. O dízimo é 10%, significa 10%. E Deus não quer o seu dinheiro, e muito menos os pastores, que são pastores verdadeiros, que não bajula, que não barganha com Deus. Eles também não querem seu dinheiro. Os pastores trabalham, os pastores têm seus salários, né? E o dízimo é para poder pagar o aluguel do templo, é para pagar a conta de luz, a conta de água, é para suprir a necessidade das viúvas, dos órfãos e também daqueles que precisam, que está necessitado. Então, quando a gente devolve o dízimo, principalmente no Novo Testamento, a gente devolve o dízimo, a gente paga o dízimo, é porque nós somos fiéis ao Senhor. É porque nós somos gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida, tem nos dado, por tudo que Deus é na nossa vida. E outra coisa, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer ver através dos 10% de tudo que vem à sua mão, que você devolve em forma de dízimo. Deus quer ver a sua fidelidade, Deus quer o seu coração e não seu dinheiro. Mas para manter um missionário, para pagar o aluguel da igreja, para pagar a conta de água, de luz, ou até mesmo a internet para poder divulgar os trabalhos, a obra que é feita no templo e no reino, então é preciso do dízimo, né? E quando você devolve o dízimo, Deus está vendo o seu coração. Se você ganha 1.000, você devolve 100. Se você ganha 10, você devolve 1. Agora uma coisa é certa, se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. E se você conseguiu muito, provavelmente não é Deus que está te dando. Porque nós temos que ser fiel a Deus nos dízimos. Então Abrão, ele vence guerras, né? E nessas guerras são 4 reis que, por ele ser fiel, Deus dá a ele a vitória nessa guerra. E em forma de gratidão a Deus, de fidelidade a Deus, de reconhecimento que é o Senhor que vence as guerras e batalhas e que o abençoa, vai sair, ele vai a sua jornada e sai ao seu encontro o sacerdote Melquisedeque, ou seja, Melquisedeque abençoa Abraão, né? Ele é rei de Salém. Salém significa paz e também é uma cidade naquela época antiga. E Abraão pega não só os despojos, porque Deus deu ele a vitória, e quando um rei vence, ou quando alguém vence uma nação, um rei, os despojos, as riquezas também vêm para quem venceu. Então, quando Abraão adquire as riquezas daqueles reis, ele tira o dízimo de tudo
e devolve a Melquisedeque, que é um sacerdócio do Deus Altíssimo. Melquisedeque é como se fosse Jesus nos dias de hoje, na igreja. Então, Melquisedeque no Velho Testamento simboliza Jesus Cristo, sumo sacerdote, sacerdote real. Então, ele, para você entender melhor, esse Melquisedeque chega lá, ele não tem data de nascimento, nem fim de vida. Esse Melquisedeque, ele vai lá, aparece, encontra com Abraão levando pão e vinho. É como se ele fosse lá e celebrasse uma ceia, uma santa ceia com Abraão. Contempla, recebe a fidelidade de Abraão ou de Abrão, e depois ele vai embora, ninguém mais vê. Então, esse Melquisedeque é um tipo de Cristo que hoje recebe a minha e a sua fidelidade. E o interessante aqui é que Abrão, ele dá o dízimo de tudo que veio à sua mão, ele dá o dízimo. E nesse dá o dízimo aqui de Abrão, ele dá o dízimo não só por ele, mas por todo o Israel, por toda a nação de Israel. Até os sacerdotes da linhagem de Levi, Abrão, antes deles nascerem, antes deles existirem, Abrão dá o dízimo deles também. Eles ainda estão no lombo de Abrão, porque eles não existiam ainda. Só depois de Moisés é que vai passar a existir a tribo de Levi, os sacerdotes, para tomar o dízimo também. Aí entra o dízimo na lei. Mas quando Abraão está dando o dízimo, é o dízimo antes da lei, no tempo dos patriarcas. Então, só para tirar essa confusão daqueles que criticam, é disposto de guerra, é Velho Testamento. Não é fidelidade, tá? É fidelidade daquele que devolve o dízimo dele com Deus. E para você que critica, você não tem nada a ver com aqueles que são e que se decidem, que toma a decisão de ser fiel a Deus. Deixa ele devolver o seu dízimo, deixa ele manter a sua fidelidade com Deus, né? Para muitos assim, vai cuidar da sua vida e deixa os fiéis a Deus continuar sendo fiel a Deus. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é cheia de versículos onde está trazendo aí uma transparência. É bíblico, está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, é palavra de Deus. Se está no Velho Testamento e é mandamento, é Deus que está mandando dar, então é bíblico. Então, deixa aqueles que são fiéis serem fiel a Deus. Parem de criticar e deixa Deus agir. Aí, quando nós viemos aqui, quando nós pegamos o Salmo 110, versículo 4, vai trazer o mesmo testemunho. Mas é Velho Testamento? Mas eu estou te mostrando antes do Velho. Estou te mostrando antes do Velho Testamento. O dízimo não é do Velho Testamento. O dízimo é a instituição de Deus para quem é fiel a Deus. Então está lá nos patriarcas, que é antes da lei. Depois chega para poder, no Velho Testamento, principalmente em Levíticos, porque o sacerdote é da linhagem de Levi, para tomar o dízimo, e eles também devolveram o dízimo. O Salmo 110, versículo 4, dá esse testemunho. Quando nós pegamos Mateus, alguém vai dizer assim, não, mas no Novo Testamento não tem dízimo. Tem sim. Jesus não aboliu o dízimo no Novo Testamento, não. Se a gente pegar, principalmente, Jesus vai sentar em um lugar e vai ficar observando o povo jogar o dízimo lá no local do dízimo. Aí vem uma viúva que trabalhou e recebe o seu salário, e ela vai lá, é pouco, mas ela pega o seu salário, tudo que ela recebeu, e coloca lá. Enquanto os que tinham condições chegavam e ia jogando só o que não tinha nenhuma serventia para eles lá. Aí Jesus vira e fala assim, esta viúva, né,
deu mais do que todos eles, porque ela deu todo o seu sustento, a paga de todo o seu trabalho. Tudo bem. Uma certa vez, Jesus vai virar para os seus discípulos e para o povo lá e dizer o seguinte: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, a César você dá tributo, você paga imposto. E Jesus pagou o imposto dele e de Pedro. Diz para Pedro o seguinte, quando Pedro foi questionado: vocês e seu senhor não pagam imposto, não? Quando Pedro vai entrar onde Jesus está, Jesus já atropela Pedro dizendo assim: vai lá no Rio Jordão, lança o anzol, primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, tira de lá uma moeda, um estátua, e paga o meu imposto e o seu imposto. E Pedro vai fazer se acontece do jeito que Jesus falou. Agora, Jesus vira e fala assim: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então, a César eles pagavam imposto, mas a Deus você dá o dízimo. Entendeu? Então é isso aí. A César você paga os impostos, a Deus você devolve o dízimo. E a César, ele praticamente pega quase tudo ou tudo que você tem em impostos abusivos. Mas Deus pede de você a fidelidade. O que é? 10% só de tudo que vier à sua mão. Quando nós pegamos Mateus 23 e 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Né? Então ele vai chamar os escribas e fariseus de hipócritas. Por quê? Porque defensores da lei, né, vai dar o dízimo do endro, do cominho e do hortelã, né? Agora eles esquecem do próximo, que é importante. Eles esquecem da justiça, eles esquecem da misericórdia. Então Jesus não está aqui nesse verso, como muitos usam para poder cometer suas heresias, dizendo, Jesus anulou aqui o dízimo, mas Jesus não anulou o dízimo. Jesus só está trazendo uma observação, uma advertência sobre os escribas e fariseus. Aí Jesus diz assim: olha, vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo de tudo. O dízimo da lei vocês dão de tudo. Dá o dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Só que o que é mais importante, eles omitem, que é a misericórdia, né? É a misericórdia, a fé e a justiça. Eles não são portadores de nada disso, eles não cumprem nada disso. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos aqui que Jesus está dizendo: olha, vocês devem dar o dízimo do hortelã, do cominho, né, e do endro. Sim, vocês devem dar o dízimo de tudo isso. Portanto, quando você interpreta isso, você vê e você entende que não está sendo anulado. Ele está dizendo o seguinte, que vocês dão o dízimo de tudo isso, né? Só que vocês negligenciam o que é mais importante, que é a misericórdia, a fé e o amor. Ou seja, não apenas só do endro e do cominho, né? E do hortelã vocês devem dar o dízimo, mas vocês devem priorizar a fé, o amor, né? E a misericórdia pelos mais necessitados, pelos mais fracos. Então, quando nós vemos aqui Jesus falando isso, ele está fazendo uma observação, ele não está anulando. Portanto, o que a palavra diz deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, deveis dar o dízimo, mas deveis também ter misericórdia. Deveis também ter fé e dar por fé.
Porque tudo aquilo que você faz sem fé, Deus não recebe, Deus não agrada. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tudo que você faz sem fé é pecado. Está lá escrito lá em Coríntios, é pecado. Tudo que você faz sem fé, você está fazendo é pecado. Deus não agrada. Mas tudo bem. Então aqui nós vemos aí que Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligencieis o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Então, além de você dar o dízimo, você precisa exercer o mais importante, que é amor. Porque sem amor, 1 Coríntios 13, se não me falha a memória, é 3 ou 4, vai dizer o seguinte: se você entregar a sua fortuna para os pobres, se você jogar o seu corpo no fogo para queimar, mas se tudo isso que você fizer não tiver amor, não tiver nenhuma importância, não tiver amor nenhum nessas coisas, não vale de nada. Então tudo que você for fazer, faz com fé e faz com amor, que aí Deus recebe. Agora, quando nós olhamos aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, e eu vou só ler, nem vou explicar isso aqui, porque já expliquei. Diz assim: este Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Olha só para você ver, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui, quando esse Melquisedeque ele vai ao encontro de Abraão lá, ele é um tipo de Cristo, que vem, celebra uma santa ceia para Abraão e recolhe o dízimo de tudo, e depois, sem genealogia, sem princípio de vida, sem data de morte, sem genealogia de pai ou mãe, ele é o próprio Cristo, que vem, recebe o dízimo de Abraão e depois vai embora. Agora, no Novo Testamento, o dízimo a gente não devolve, ou a gente não devolve ele para poder enriquecer ninguém. A gente devolve porque nós somos fiéis a Deus. Agora, seguindo aqui, diz assim: considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, tirado dos despojos, e o que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Então, quando tem saído dos leis do homem de Abraão, é porque Abraão, antes da lei, ele deu dízimo até para os sacerdotes da tribo de Levi, que ainda não existia. Passou a existir e agora está sendo testemunhado aqui que antes o Abraão deu dízimo até por eles. Então vejamos aqui: mas aquele cuja genealogia não é contada, entre ele tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, se você quer ser abençoado, né, se submeta ou se submeta aos mandamentos daquele que é maior. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, sem variação de dúvida nenhuma, o menor sempre é abençoado pelo maior. Então, Deus te dá saúde, Deus te dá emprego, Deus te dá casa, Deus te dá condição de ter carro, Deus te dá tudo que você tem. E você é tão ingrato, que você ainda diz que não precisa ser fiel, que não precisa devolver o dízimo. Você congrega, e no lugar que você congrega tem luz, tem água, tem banheiro,
tem um templo, um teto sobre a sua cabeça, e você fica aí nessa mesquinhagem, nessa panduragem, sem querer dar o dízimo e dizendo que não existe dízimo. Ah, se Deus tocar para você dar R$1, você dá. É o que você dá, isso é oferta. Bocó. E oferta também é gratidão. Agora, veja bem. Tem aí algumas seitas por aí dizendo que é igreja. Dizendo que é igreja. E está semeando confusão, contenda na mente de muitas pessoas. Dizendo que não precisa dar dízimo no Novo Testamento, que dízimo não existe. Poderia até listar algumas delas. Eu vou falar só de uma que é a mais perigosa e que tem, nesses dias de hoje, eu já tenho orientado muitas pessoas acerca disso. Principalmente a congregação cristã, né? Que Paulo adverte ela. Cabelo comprido para homem é desonra, cabelo curto para mulher também é desonra. E que Deus deu o cabelo para o lugar do véu. Por quê? Porque o véu, as mulheres de antigamente raspava a cabeça para ninguém conhecer e colocava um véu na cabeça e ia sentar na beira dos caminhos para poder se prostituir. E prostituir ninguém soubesse quem que era. Então Paulo traz uma advertência pesada em cima disso. Então, não caia nessa. Não caia nessa. Provérbios diz que é para honrar a Deus, ainda que está no Velho Testamento, mas diz que é para honrar a Deus com a sua fazenda, né, com tudo. E aí, meus queridos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar por aqueles que não são fiéis a Deus. Não se corrompa, você tem sido fiel a Deus até hoje. Deus tem suprido todas as suas necessidades. Deus tem te dado saúde, tem te guardado, tem prosperado a sua vida. Você não tinha nada. E olha o que você tem hoje. Por causa da sua fidelidade ao Senhor. E você vai deixar alguém infiel corromper a sua fidelidade para com Deus? Não deixa não. Não deixa, porque o Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, Deus está mandando você, que é fiel, honrar a Deus, né, com a tua fazenda e com todas as primícias, aquilo que vem primeiro. Você trabalhou 30 dias, recebeu o seu salário, tira 10%. Quando diz assim de primícia. E com as primícias de toda a tua renda. Porque isso traz benefício para a sua vida. Ele vai dizer, se você honrar a ele com a tua fazenda e com todas as primícias da tua renda, ele diz assim, ó, eu encherei os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele não vai deixar te faltar nada. A tua fidelidade tem recompensa. No demais, eu quero deixar para você 1 aos Coríntios, capítulo 15 e versículo de número 58. 1 aos Coríntios, capítulo 15
e versículo 58, que vai dizer assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então Deus tem recompensa para a tua fidelidade. Isso aqui é só algo que Deus colocou no meu coração. Depois eu vou fazer um estudo que é o triplo do tempo aqui gasto nesse. Só peguei algo aqui um pouco raso só para mostrar para você, né, que por falta de interpretação ou por alguém interpretar os textos da Bíblia para o seu bel prazer, para tirar vantagem para si próprio, está querendo introduzir coisas errôneas bíblicas, né, na mente de muitas pessoas. Então, vou encerrar dizendo assim: 4 filhos tem aqui na palavra de Deus, do Velho Testamento, ou tirado do original do hebraico, do tetragrama, que diz assim: existe o filho sábio, existe o filho simples, existe o filho que tem vergonha de perguntar, mas existe o filho desprovido de conhecimento. Então toda informação que você não transforma ela em ação também não é conhecimento. Então que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor e muito obrigado. Deus te abençoe.